Mais uma vez, aqui estamos para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite para todos nós. Mais uma semana de estudo. Nosso texto de hoje é uma mensagem do Anjo Ismael, psicografada em 1999 pela médium Tirza, senhora Tirza, diz. Ela diz, é um pouco grande, mas eu não ousei cortar. Anjos do céu, que neste instante vos agrupais aqui a serviço do Senhor, para atuar sobre todos aqueles que já possam entender a grandiosidade do momento em que um tempo novo se abre, um caminho ainda desconhecido, mas que necessita do amor incondicional e de coragem, para que caminheis por este caminho, sem se preocupar com aqueles que vão ou com aqueles que ficaram para trás. Não vos preocupeis com os pés feridos, com o cansaço natural de uma subida, porque eu venho vos buscar neste instante, para subirdes conosco esta montanha que nos levará a um cume, aonde vamos parar e olhar esta terra destruída, sofrimento de toda parte, gritos de dor. E vamos perceber que cada um é responsável por aquilo que sofre, pela resistência, pela não aceitação de todo o amor que o Cristo nos trouxe. E olhando, deixamos nossas lágrimas caírem sem revoltas, sem exagero de piedade, mas com a compreensão maior de que não podemos evitar o sofrimento de ninguém, porque ele pertence a cada um. E se estamos aqui sob a cúpula sagrada de nosso Mestre, estamos para envolver estes que ficaram, num sublime sentimento de amor e de esperança, porque aquilo que nos acontece neste instante acontecerá a todos no instante que cada um quiser, no despertamento de cada um. E aqueles que conseguiram, que entenderam e que subiram o cume neste momento tão importante, que olhem para cima e vejam a suprema glória de vencer o mundo, vencendo a si próprio, de crescer em amor e sabedoria, e poder entender que para o Cristo não existem obstáculos. É só a nossa vontade e é só o nosso amor. É que Ele nos quer por inteiro junto a Ele, sem nos preocuparmos com aqueles que não puderam ir agora. Não quereis desencarnar, Ele vos quer encarnados, conscientes, verdadeiros, amorosos, prontos para dar o passo seguinte que a evolução determina sem olhares para trás. É o amor que todos ireis aprender daqui para frente, o amor incondicional. Este é o momento, esta é a hora bendita da separação dos bodes das ovelhas. Se puderdes ser ovelhas, tendes que esquecer os bodes, porque eles são de Deus e merecem receber do Pai o mesmo cuidado. Apenas há uma diferença, é o tempo de cada um, a possibilidade de cada um, e não podemos acusar ninguém. Temos que esperar, deixá-los com o Pai Celeste, que dá a cada um o que ele precisa. Portanto, não importa a idade física, não importa a cultura intelectual, importa o amor no coração. Este amor não pode ir misturado com o egoísmo, com as atrações físicas, com os particularismos. E o amor que é o amor que todos ireis aprender daqui para frente, o amor incondicional. O amor que o sol nos ensina, estando sempre presente, que nos envolve sempre com seus raios. Quer sejamos bons ou sejamos maus, ele nos dá a luz. Assim como o ar que respiramos, assim como a água que bebemos, como a natureza que nos cerca, é o amor natural, que vem do coração para outros corações, que não pergunta, que não exige, que apenas se doa incondicionalmente. Cultivai, companheiros amados do meu coração, este amor, para que possais fazer desta pátria bendita o que o Mestre designou para ela. Vamos olhar para cima, vamos ver o nosso Mestre radioso, de braços abertos, nos esperando, nos abraçando neste instante e repetindo: Vinde bendito de meu Pai, porque ouvistes as minhas palavras, compreendeste-as e as estás procurando, e se estás procurando vivenciá-las. Ismael. Eu sempre lembro dessa mensagem. E hoje, mais ainda, por conta que a gente vai falar do ponto de vista, né? A nossa leitura hoje é sobre isso. E aí fica isso até como uma prece, porque é, é um, o Ismael é o nosso zelador, né, do Brasil, foi, né, no livro Coração, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele que Jesus entrega a bandeira para ele, né? Então a gente tem que entender que é uma mensagem muito importante para todos nós nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Que a gente está vivendo momentos muito difíceis e que a gente tem essa perseverança, essa fé, essa confiança que está tudo certo, mas que a gente tem que ter esse olhar do alto. Quem olha rasteiro não enxerga nada.
né? Então, vamos começar, né, nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, sempre baseado no miudinho velado do Luiz Elias. A gente está no capítulo 15, hoje vamos encerrar a passagem que ficou conhecida como a segunda multiplicação de pães e peixes. Então, esse último versículo da passagem, e também, né, do capítulo 15, que está encerrando tudo, é o momento da gente fazer que ele fala, né, um balanço, verificar o conjunto da mensagem que trouxe para nós. E aí, primeiro, ele alerta que o que a gente estuda não é aquele proto-evangelho, aqueles escritos de Mateus, que isso tudo se perdeu. A gente sabe que houve algumas alterações, né? Eu acho que não tem como não ter alterado. Mas, na realidade, como eles foram, ele fala, aqueles papéis que Mateus escreveu, ao longo do tempo, eles foram sendo condensados. Os rabinos, como Gamaliel, como Paulo, que tinham estudo e sabiam fazer esse estudo, eles conseguiam pegar um texto enorme que Jesus falou e condensar ele, que ele chama, né, de comprimido, né? O que é comprimido? O comprimido é aquele que você condensa aquilo, toda aquela química que seria de uma colher de sopa, cabe dentro de uma cápsula. Então, é isso que eles estão fazendo. E o nosso miudinho, o que ele faz? Interpretar essas cápsulas. Abrir isso, né? Abrir essas cápsulas para ter um entendimento maior. E todo o evangelho tem isso, né? Eles falam, né, que a Torá tem 70 faces. Então, é nessa ideia que ele fala. E naquela ocasião, eles foram pegando aqueles textos e foram interpretando também. E não existia naquela época que ele fala, né? Só no século XVI, né, com a invenção de Gutenberg, que houve a, a, a invenção da imprensa em si, e aí que as pessoas passaram a viver do que se escrevia, né? O escritor surgiu aí, e aí surgiram direitos autorais. Mas na época, aquela época ali, as pessoas iam pegando o texto e iam modificando, iam é, Bonito isso também, é, né? Que é uma autoria coletiva, né? é, Cada um ia colocando um pedacinho de si. a vivência deles, né, dentro daquilo, né? Então, só depois é que surgiram os grandes autores, o Shakespeare, Camões, né, Cervantes com Dom Quixote, que ele fala. Aí sim, mas naquela época eles faziam isso, assim, sem nenhum tipo de pudor ou de remorso, era uma coisa que acontecia, não é? Então, eles conseguiam fazer pegar um material que seria um livro, fazer caber numa frase, e também o que ele fala, né, que é importante, faziam sob total é, amparo da espiritualidade. Paulo, por exemplo, era inspirado por Estevão. Depois que Estevão desencarna, ele passa a acompanhar Paulo. Quer dizer, e é assim, Estevão era médium de Jesus, né, que é interessante que eles falam, né? Jesus falava com Estevão, Estevão passava para Paulo. Então, era uma coisa assim que não era. Era como se Jesus estivesse escrevendo, né? E aí, Vai muito, isso tudo que você falou, a gente olhando essa mensagem inicial, né, que você foi lida de Ismael, a gente vê assim que a Terra está o tempo todo, né? Porque sob a inspiração de Jesus. Algumas coisas a gente não consegue entender, mas vão sempre existir esses missionários que vão conseguir aprimorar essa mensagem, levar essa mensagem, né, dessa forma abrangente. É o que aconteceu com Paulo aí, na inspiração, né, que teve o grande mestre, o Gamaliel, e Paulo deixou toda a sua mensagem. Depois disso veio Francisco de Assis. E hoje a gente vê ainda, se a gente, que existem grandes missionários espalhados aí, inspirando, sob a inspiração de Jesus, cuidando de nós. A gente que não tem esse olhar, né? O nosso olhar ainda está rasteiro ali rasteiro, na planície. Mas que é muito bonito esse entendimento de saber que o tempo todo a gente está inspirado por ele, que a inspiração está aí. Basta que a gente
tenha esse olhar, né, diferenciado de Essa enxergar sintonia, né? Por que a que visão. acontece? É aquela velha história, né? O profeta, o missionário, o profeta, ele tem um diálogo, uma sintonia melhor com Deus, com Jesus, e aí ele, naquele momento, ele vê alguma coisa enorme, mas depois ele vai passar para nós, para os sacerdotes, para aqueles mais comuns, que não tiveram essa experiência. Aí entra os interesses pessoais, aí começa a ter, cria-se os dogmas, aí ele vai falando como se fosse uma vela se apagando. Vem o ensinamento, que é grande, que é grandioso, mas ao longo do tempo ele também vai se perdendo, porque vai entrando os interesses materiais, principalmente nossos, interesses pessoais, que vão alterando aquilo. Aí tem que vir um outro profeta, tem que vir um outro missionário para poder falar, olha, peraí, não é isso aí não, peraí. Por isso que eles falam que o sacerdote, que o profeta incomoda o sacerdote. Todo profeta acaba sendo questionado, né? Não, peraí, né? Ele tem essa dificuldade de trazer a mensagem dele, né? E aí ele fala que a gente, toda essa semana que a gente se reúne, é como se a gente estivesse multiplicando ainda esses pães e peixes e continuando com esse estudo. Esse estudo faz com que a gente abra esse leque, volte para ver o que que era. E Jesus sabia que não era apenas 4.000, mas 4 milhões, 4 bilhões, e toda a humanidade encarnada um dia ser. E é engraçado que às vezes até tudo é inspirado. Essa semana eu estava vendo é até uma coisa mais antiga do Almir Sater, aquela música Tocando em Frente, né, que chama Ando Devagar, porque já tive pressa, né? E ele dando uma entrevista dizendo que essa música foi feita, ele e o Renato Teixeira que fizeram a música. E que eles escreveram, estava assim, jantando num lugar com uma criança por perto, assim, que de repente a música saiu em coisa de. A letra e a música saiu assim todinha, em questão de minutos. E aí ele não ligou muito, ficou um tempão a música para lá, ninguém deu bola, ele foi para casa, leu, acho que alguém viu a música e tal. Muito tempo depois, ele nem ia gravar, aí a Maria Bethânia liga para ele e pergunta se ele não tem uma música, ele fala, eu tenho essa daqui e tal, mas assim, sem, displicentemente. E aí ela fala, nossa, a música é minha. Depois ela grava, a música faz um sucesso até hoje, né, conhecida. E aí no final da entrevista ele fala assim, não tem como a gente ter feito aquela música assim, não há, em tempo, não foi um tempo hábil para você fazer aquilo com aquela mensagem, com aquela grandiosidade. Ele fala no final, ela só pode ter sido psicografada, né? Então, quer dizer, e a questão dos espíritos, né? A maioria das vezes eles nos dirigem. Então, tudo que a gente faz, se a gente estiver em sintonia, numa boa sintonia, com uma boa intenção, a gente vai ser inspirado a fazer boas coisas, a escrever boas coisas e também, principalmente, a ter boas atitudes. Só quando a gente não tem essa sintonia é que a gente começa a jogar os nossos interesses pessoais que a gente vai, que é o que ele fala, né? É, esquecer, a gente é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, que ele dá para ela a água que vai matar toda a sede, e que ela nunca mais vai sentir sede. É a necessidade diferente, né? A gente tem que entender que quando ele fala da multiplicação de pães e peixe, não é só os peixes e as coisas, é mais a parte espiritual mesmo que vai ficar, né? E aí No nós vamos ler então o versículo nosso 8, versículo, né? é, Mateus 15:39, fechando a passagem. Após despedir as turbas, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. E aí a Luísa vai explicar que no capítulo 16, isso não vai dar continuidade a isso. Ou seja, não vai aparecer Jesus como. Às vezes você termina uma passagem, como terminou que eles foram para Sidom, e você tem uma sequência de acontecimentos. Mas ele diz que não, que no capítulo 16 não vai aparecer isso. Então significa. Aí ele diz assim: ó, então significa que esse Magadã, que é o termo que nós vamos estudar, vai se referir não ao próximo capítulo, mas ao capítulo que nós estamos, que é a própria multiplicação de pães e peixes.
Mas não é o que normalmente acontece. E vai aparecer depois, na passagem seguinte, aparece Jesus fazendo algo já na Galileia, né? E não se sabe nada sobre isso. Isso não mostra que esse território de Magdã vai ter importância realmente para agora e não para depois. E aí ele vai falar lá que em Marcos também aparece essa passagem, só que em Marcos diz que Jesus subiu no barco e foi para Dalmanuta, e não Magadã. Só que ele vai explicar que lá no livro Paulo Esteiro fala que Paulo saiu do oásis de Dan com Áquila e Prisca, prefere atravessar a Galileia porque ele queria entrevistar as pessoas que tinham convivido com Jesus. E o Emmanuel diz que Jesus foi a Dalmanuta, pernoitou lá e entrevistou Madalena. E na obra do Chico também vemos dizer que Madalena vivia em Dalmanuta, ou seja, ele chega à conclusão que Magadã ou Magdala ou Madalena, na realidade, é Dalmanuta. É a mesma cidade. E, ou seja, onde vivia a Maria de Magdala. Né? Aí fala, a Madalena era. Mas é só que Magadã é uma referência, como a gente se refere, por exemplo, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, ou Paris como uma cidade de luz, São Paulo como uma cidade que nunca dorme, né? A gente tem várias referências. E aí, nesse caso, Magadã significava o quê? O lugar onde tinha uma torre. Não é isso, meu Zé? É, É uma expressão de origem, torre de vigília, uma né? É torre de uma estrutura vigia. de militar de observação e defesa. E aí é interessante, né? A gente entender, né? E Magadã justamente é esse território da torre, né? E aí ele fala que é o estado, o que que seria onde se tocava o sofá, né? Ele anunciando o sábado, né? E é o estado de alerta e encorajamento. Olha, é bonito isso, né? Como que eles conseguem Porque ele descobrir ficava na toda torre, essa ali a estrutura? cidade tinha uma torre no alto do morro, é uma torrezinha, mas ela fica lá no É, alto, então de lá ele tinha uma visão, então era uma estratégia de guerra que eles aprenderam até com os egípcios a fazer, porque eles viviam naquela região, e dali ele chegava se os inimigos estavam vindo. Quando acontecia do inimigo aparecer, eles tocavam o chofar para alertar que, além de ser uma coisa, que aí eles pegavam as suas espadas, as suas proteções para poder ir para a guerra. Mas hoje em dia, até hoje, eles ainda tocam chofar, né, para anunciar o sábado. Hoje em dia não é mais para a guerra, mas é um encorajamento. E é dali que ele tinha uma visão melhor, né? Da onde a gente vai essa aportar. torre de vigília, quando você sobe, o que que acontece? A sua visão fica maior, né? Ampliada, né? Amplia a visão. Ampliada. Alargar, ampliar, vai expandir, vai se estender. É diferente da visão que você está embaixo, você só tem. É interessante isso, porque Por isso que eu quando você lembrei está do embaixo, você texto do vai olhar, Ismael. consegue olhar um pouco à frente, um pouco para o lado, e um pouco, e talvez você mudar a posição, você consegue olhar atrás, né? Mas quando você sobe, a sua visão é o quê? É amplidão. Seu olhar se perde no infinito das coisas, né? E o importante é você entender que se você está no topo e alguém está mais abaixo, a sua visão é diferente dele, que então você tem que entender por que que ele está fazendo algumas coisas, por que que está dando essa questão de você, às vezes, pensar diferente, você agir diferente, as pessoas agem diferente, e você tem que entender. Esse é o texto inicial, que eu lembrei muito do texto do Ismael, porque ele fala exatamente isso, cada um no seu tempo, na sua hora, e você tem que compreender isso e seguir em frente também. Mas você pode até tentar levar alguém junto, mas não é assim tão simples quanto a gente acha que é, né? Ele vai na referência cruzada lá do Lucas 18, 40 e 41. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. É a passagem do cego, né? E aí vem mostrar para a gente que todas as vezes que Jesus entrega o pão, né, para nós, é como se ele perguntasse, né, perguntasse para nós, né? Que queres que eu te faça? Né?
E aí eu fico imaginando se Jesus aparecesse agora para mim aqui, ele perguntasse para mim assim: o que queres que eu te faça? Se eu ia ter uma resposta bem inteligente, ou se eu não ia ser essa Você criança espiritual, a infância espiritual, querendo que- chupar pirulito ou um docinho bem, fazendo birra, né? fazendo birra. Igual o André Luiz faz com a mãe, né? Quando ele encontra a mãe, começa com aquele chororô e ela fala assim, não, aqui não é assim não, colega, não adianta, É, né? Eu acho que muda de postura. se encontrar com qualquer pessoa que você acha que tem um nível de entendimento espiritual maior do que o seu, o normal é você começar a fazer chororô mesmo. Você não vai refletir, fazer grandes reflexões, nada, não. Você vai querer choramingar mesmo. Essa que é a verdade. E aí ele vai lá no livro, né, Gênesis, capítulo 2, Deus e a visão de Deus. É o item 33, olha. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se entra a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro irá se tornando mais claro, a luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. Muito bonito, né? Então, cada vez mais que a gente se elevar, a nossa visão, o que é o estudo de hoje, né? Que nós estamos. O que que de concreto o versículo está querendo mostrar para a gente? É a importância do nosso olhar, né? De ter uma visão diferenciada para as situações, para as pessoas e para as coisas. De E filtrar pensamento mesmo, né? quanto mais a gente se elevar, mais fácil vai ser a gente ter essa visão diferenciada. Aí onde eu fiquei pensando, quando ontem à noite eu estava estudando, eu detesto avião, né, claro. Mas aí fiquei imaginando assim, para as pessoas, o avião se eleva acima das nuvens, né? Então, Ai, é tão lindo. Nossa, eu em adoro avião. determinado momento, você vai ver nuvem, vai perder a visão de baixo, mas quanto mais você. O que que existe ali acima de tudo que você ainda não tem aquela condição É. de ver, né? E E é bonito a tudo que é gente entender isso. grande, de perto, lá de cima é menor, né? Eu acho que esse que é o grande ensinamento. E essa reflexão que a gente faz, ele fala na questão 919 do livro de Santo Agostinho, que é essa reflexão que você faz, fazer o balanço, o inventário, tudo que eu pensei durante o dia, o que eu posso, que no dia seguinte eu não devo pensar, aquilo que foi produtivo, porque é isso que diariamente vai te fazendo uma pessoa mais leve, mais alegre, mais abnegada, mais aceitando, porque a gente sabe que a gente vai ter problema, que a gente vai ter situações para resolver, e são muitas, e o planeta passa por um momento de muita transição, porque a gente está nessa situação que nós não somos, vamos dizer assim, nós não nos sentimos mais deste mundo, mas também não estamos no outro. É um momento de crise muito grande, consciencial e tudo, porque a gente ainda tem pensamentos, às vezes, atitudes que não são, que são instintivas, que às vezes nem sempre você consegue controlar. Então, tudo isso, como a gente já tem esse conhecimento, a consciência fica te incomodando, isso é normal. Mas ao longo do tempo ele fala, né? Você vai melhorando aos poucos, você vai melhorando, de repente alguém vai falar para você assim, você está melhor, você está alegre, você começa a perceber que as pessoas têm satisfação de estar perto de você, que você tem uma energia melhor, essa questão do campo, da ambiência que você cria em torno de si, vai se
manifestando, as pessoas têm essa sensibilidade, e aí elas começam a falar, né? Ah, como é que você está? Bom, você está melhor, você está melhor, você vai perceber, você às vezes não percebe, mas as pessoas começam a perceber. É essa asepsia mental que você faz. Isso é subir no topo, é você olhar as coisas, ter um olhar, um ponto de vista diferente do que as pessoas têm em relação a tudo. Então, assim, por exemplo, todas essas catástrofes que estão acontecendo, tudo isso, se você tem uma visão espiritual disso, até essa própria questão aí da, dessa catástrofe que está acontecendo no sul, as pessoas foram para o telhado. Todo mundo sabia que indo para o telhado, fisicamente, elas iam ter condição. Quantas pessoas foram encontradas em cima do telhado e foram salvas porque subiram? Então, tudo isso tem uma simbologia grande para nós. Espiritual. Lógico que a gente entende que é uma catástrofe, que é uma coisa que foi até, né, meio que anunciada, porque houve erros, houve condições que não foram atendidas. Tem até livro que fala, né, das enchentes de 1941, que se eles tivessem seguido certas regras, certas coisas que foram vistas, avaliadas naquela época, só que o que é melhor, né? Foram até construídos muros que o problema é isso, a pessoa, se você faz um muro e depois não vem a catástrofe, aí ele fala, tá vendo, você construiu um muro à toa. Mas a pessoa teve a coragem de construir um muro que era uma coisa feia, né, que ia enfeiar a cidade. Era melhor ele, se ele tivesse feito uma praça, na ocasião ele seria mais bem visto. Mas então essas questões, essas atitudes que você toma em termos de proteger e de criar uma situação melhor, nem sempre são bem vistas. Aí você tem que pensar nisso também. Que as atitudes que você vai tomar desse patamar de elevação não vão ser aceitas, não. Elas, a princípio, parecem meio coisa de gente doida, né? Ver a vida como ela é, um, subindo, tendo esse aspecto, simboliza a pureza, né? Agora, o problema é que a gente vê a vida como a gente acha que é. E aí é a questão da impureza mesmo, porque o nosso olhar é extremamente limitado. E as Eu pessoas lembro, também eu nem lembro sempre de as uma aceitam, né? passagem até de Kardec, né, codificando a doutrina, que tem dia que ele se sentia desanimado, né? Aí a orientação que ele teve é assim, faça uma prece, se eleve acima disso tudo. Porque aí as coisas de baixo, quando você está no alto, as coisas de baixo não te atingem. Você já vai estar em outro estado de serenidade, de compreensão. Então, você vai ter esse olhar de entendimento que o outro está ali embaixo, num degrau aquém, que ainda existe ali a ignorância, a presença, né? Presente, mas que a tendência é que um dia também ele vai se elevar. Então a gente começa a olhar a fragilidade do outro e até a nossa própria fragilidade, né? Com esse conhecimento que a gente começa a ter a respeito de nós mesmos, porque o evangelho é bonito com isso, porque antes, quando você está muito centrado em você, você consegue enxergar só a deficiência do outro. O estudo do Mildinho, para mim, por exemplo, ele é assim uma bênção, porque cada estudo que eu faço, eu percebo que a fragilidade está em mim. E quando Lógico. eu percebo a fragilidade em mim, fica mais fácil eu conviver com a fragilidade do outro, porque a gente vê que todos nós estamos dentro desse mesmo processo evolutivo. E que se, ora, o meu olhar é um tanto assim, vou colocar um termo que não é o adequado, de superioridade, ou seja, eu já consigo enxergar um pouquinho mais. Então, quando eu estou aqui, a minha responsabilidade é ser para o outro um pedaço da obra divina, para que através daquela obra que não é minha, que é divina, que foi uma transformação que Deus operou em mim, eu consiga ajudar o outro. É bonito isso. Agora, se a gente não estuda, não consegue enxergar as nossas fragilidades,
as fragilidades do outro ficam desse tamanho e a convivência fica cada vez mais difícil. E uma outra coisa que a gente fica até querendo por exemplo, às vezes você faz uma coisa e tem uma expectativa que muitas pessoas vão te acompanhar, vão fazer. Você tem uma ideia de perfeição, de adquirir uma perfeição, de que todo mundo vai ser salvo. E isso não acontece. Que Jesus, que era Jesus, só conseguiu 12 imperfeitos, cada um com sua imperfeição, e justamente ele escolheu eles pela imperfeição que eles tinham cada um. Se a gente for estudar cada um dos discípulos, a gente sabe que cada um tinha lá suas questões, Que são as até nossas. um traidor, que são as nossas. Então, se você é imperfeito, se você tem essas questões, como que você vai achar que você vai salvar o mundo inteiro? Então, dentro de um universo muito grande, às vezes, você não pode achar que você vai alcançar um monte de pessoas. É uma ou outra só mesmo que vai melhorar um pouco, que você vai ajudar, que ela vai poder te ajudar também. Então, é a questão dessa que a gente fala sempre nesse coisa de cooperação, que a gente é um ser coletivo, para poder todo mundo evoluir junto e seguir junto. Mas, assim, nunca vamos, nós estamos longe ainda de uma perfeição, e se a gente começar a cobrar isso da gente, também é complicado, não dá conta. Aí você se desanima, né? E agora nós vamos na Revista Espírita de 1862, julho de 62, um artigo de Kardec, é o ponto de vista. Essas datas me incomodam super. 1862, gente, é muito Ah, tempo, né? E a gente é está tão muito longe tempo que a ainda, gente até hoje ainda não compreendemos. engatinhando ainda, meu Deus. O ponto de vista. Não há quem não tenha notado quando as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista sobre o qual são consideradas. Não só se modifica o aspecto, mas também a mesma importância da coisa. Coloquemo-nos no centro de qualquer coisa, mesmo pequena, e parecerá grande. Se nos colocarmos fora, será outra coisa. Quem vê uma coisa do alto de um monte, a vê insignificante, mas de baixo ela parece grande. É um efeito de ótica, mas também se aplica às coisas morais. É bonito, né? Isso, né? Se a gente mudar sempre o ponto de vista, o nosso mal é justamente esse. A gente é muito centrado em nós, então é o seu ponto de vista. Só que o seu ponto de vista não é o ponto de vista da vida, não é o que a vida está oferecendo para o nosso entendimento e a nossa compreensão. E aí é quando a gente fica agarrado a esse Fica ponto de rodopiando vista em torno do nosso, problema. centrado nosso, aí tudo fica, né, pequeno. Tudo fica pequeno, não, tudo fica grande. Agora, se a gente consegue se elevar, né? Depois ele fala assim, olha, como tudo isso muda de aspecto quando pelo pensamento sai o homem do vale estreito da vida terrena e se eleva na radiosa, esplêndida, incomensurável vida além túmulo. Como então tem piedade dos tormentos que se criou à vontade? Como então lhe parecem mesquinhos e pueris as ambições, a inveja, as suscetibilidades, as vãs satisfações do orgulho. Esse pedacinho ele nem pôs, não, mas eu retirei que eu achei interessante, por causa dessa frase assim, olha, como então quer dizer, quando a gente vai para o mundo espiritual, né? Como então tem piedade dos tormentos que se criou à vontade? Porque, na realidade, quem cria os nossos tormentos somos Somos nós, nós né? mesmos. Na medida que a gente fica ali centrado. O É, Emmanuel tem uma frase que eu gosto demais, que ele fala: recolhe-te e enxergará o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrará o infinito em tudo que existe. Então é isso, se a gente amplia a visão, né, que é esse nosso desafio aí, as coisas vão ficando diferentes, tendo nesse momento aqui, eu outro tive que olhar. me lembrar de novo da minha mãe falando assim: você vai morrer disso? Minha mãe me tirou, eu estava doida. Eu tinha uns 8 anos de idade, tinha um trabalho para fazer, uma coisa louca para fazer.
e eu não conseguia, e eu estava. Era uma menina que tirava só boas notas, tal, não tinha problema. Daí, mas eu não aceitava de jeito nenhum não tirar uma boa nota nunca. E aí ela virou para mim, me tirou, eu estava assim de noite já fazendo trabalho, ela me tirou a sabedoria dela de me tirar dali, do local, me levou para outro ambiente e falou assim: aqui, você vai morrer disso? Não vai, não. Então sabe o que você vai? Você vai dormir. Vai dormir. E se você tirar uma nota ruim amanhã, não tem problema nenhum, é só uma nota ruim que você vai tirar na sua vida, isso não vai te matar, não, entendeu? Então, e aí depois disso, isso me levou à reflexão pro resto da minha vida, porque sempre às vezes eu penso assim, será que eu vou morrer disso? Não vou, não, né? Então tá bom. E agora eu sou espírita, né? Então não vou mesmo, né? Então a morte não existe. Aí, quer dizer, é essa visão que a gente tem que ter, que as decepções geralmente são as coisas que nós exageramos, porque nos sentimos, vamos dizer assim, injustiçados, que aquilo a gente não merece, que não merecia passar por aquilo, a gente se coloca na condição de vítima. Essa vitimização é que geralmente acaba nos trazendo mais transtorno. Então, se você centrar, é o que ele fala, né? Faz uma prece, equilibra seu pensamento, pensa e enxerga o problema do tamanho que ele é de fato. Às vezes ele é grande mesmo, não é? Às vezes é um problema. Acontece da gente ter situações de problemas que você não consegue resolver. Mas se você não consegue resolver, vai tentando, vai fazendo o que dá para resolver e o que não deu, deixa por conta de Deus. E ele que vai tomar conta, não é? Então, mas a gente não tem, é difícil a gente ter essa visão, né? Ele ainda continua, ó, espíritas, que experimentais decepções em pensamento, deixai um instante a terra, subi as regiões do infinito e mirai-as do alto e vereis o que serão elas. Muito interessante, né? E nesse final desse artigo, olha o que ele fala, olha, que gente boba, fazer tanto mal para uma vida tão curta. Eu gostei que ele ainda fez uma. É Vocês são, verdade. mas que bobice! Você faz tanto absurdo com uma Você tem coisa tão pouco pequena, tempo, uma oportunidade pouco de ouro tempo. que muitos lá estão, né? A Hermãos do Fogo fala que nunca mais do que 20% da população vinculada à Terra está encarnada, quer dizer, a oportunidade da encarnação é preciosa e você fica perdendo tempo com coisa que não é tão importante, né? Que não viria a ser tão importante para você. Ele dá o Tem exemplo até do Siddhartha, né? O discípulo vai perguntar para ele o que ele faria se alguém xingasse a mãe dele, xingasse ele. Aí ele fala que vai agradecer, porque ele podia ter dado uma paulada, podia ter matado ele, podia ter eletrocutado, e em vez de fazer isso, ele só falou mal dele, então tem que agradecer. Ou seja, Buda minimizou, né? Olhou sob outro ponto de vista. E a gente, Deus me livre, né? Falar mal da sua a mãe, né? gente Falar mal da sua mãe exagera. vira uma guerra, né? E aí agora ele vai no Evangelho, né, que é também o capítulo 2, item 5 é o ponto de vista. A mesma coisa que ele fala, olha, a ideia é clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. É. E a gente tem tanto apego com isso tudo aqui, né? E ao invés de aproveitar e estender o olhar, né, subir, ver o que nos espera de grandioso no futuro, né, a gente fica apegado às situações da E a vida gente tem terrena. tantos exemplos, né? Esses missionários que vêm, né, passam por situações e são abnegados, continuam na sua marcha. A gente só tem que tentar, pelo menos, de alguma forma, seguir o que eles falam, o que eles vivem, né, o que eles vivenciam.
Aí ele dá o exemplo lá no livro Há 2000 anos, a Lívia, que fica no final da existência, né? Como é que ela conseguiu ver quando ela vê o que que ela não chega no plano espiritual, o que que ela vai ter, mas como que ela sofreu ali. Perdeu um filho, perdeu uma filha, quase perdeu um filho, o marido, depois de muitos anos, ficou lá tantos anos sem poder nem falar com ele diretamente, um homem que ela amava, foi sendo tratada como escrava, sofreu tanto, não é? Mas aí ela sobe o Calvário com Cristo e tudo isso fica pequeno, né? Eu acho que até uma boa medida para nós, eu tenho feito muito isso com as questões, sabe? Na minha vida. Sabe aquela sugestão? É um desses espíritos que sugere isso para a gente também. Não sei se é o próprio Emmanuel, num desses livros da coleção Fonte Viva, que ele fala: volta 10 anos da sua vida. Porque a vida do outro, às vezes, é uma coisa distante, né? Mas se a gente voltar na nossa própria vida, você vai ver como, em 10 anos, como as coisas se modificaram, como as coisas que a gente achava que eram assim, nossa, um sofrimento grande, passaram, te trouxeram um aprendizado, te trouxeram experiências positivas e negativas, mas se você sobreviveu a elas, continuou e aprendeu com todas essas situações. E essa questão do apego vai ficando diferente mesmo, porque você fala assim, não adianta ser apegada a nada disso. Tudo isso vai passar. Hoje está fazendo 5 anos que a minha mãe retornou ao mundo espiritual, né? Aí eu ainda fiquei pensando sobre isso, como passou rápido. Uma existência, né? Então, às vezes, o tempo de hoje que você pode ter com o outro, na convivência, trocando essas experiências de aprendizado, cooperando, ele não vai voltar mais. Novas oportunidades sempre surgirão na vida do espírito, mas serão tempos diferentes, com situações diferentes. Então, que a gente aproveite esse de hoje, né? O aqui e agora, porque daqui a um minuto nenhum de nós sabe se vai estar aqui. E quando a gente consegue fazer essa análise assim, do que passou, do que, como que a gente sobreviveu, né? As situações que a gente achava que não ia dar conta e deu, É porque Deus é o caminho que você infinitamente, né? percorreu e que está te mostrando também, as dificuldades te mostram mais um caminho do que as facilidades, né? Então, Verdade. a gente aprende mais na dificuldade do que na facilidade. A facilidade às vezes nos distrai muito. Por isso que a gente procura ela, porque é nela que a gente acaba entrando num processo de ilusão maior. Você já leu tudo? Não, né? Já, Já. você tem mais, pelo menos o que ele marcou é Isso maior, mesmo. né? E ele só Uhum. vai. Aí ele vai para o Carta do Coração. É, é o capítulo de mais alto. Então, esse convite, né, para a gente enxergar a vida de mais alto mesmo. Contempla. Nossa, espera aí que surgiu um problema aqui no meu. Pronto. Pagou tudo. Esbarrei em alguma coisa que eu falei, pronto. Desculpa, gente. Contempla a vida de mais alto, para que não te falte na estrada a luz do grande entendimento. Quantos problemas e quantas dores poderiam desaparecer de imediato se aprendestes a ver? É aquela coisa, né, da monoideia, que às vezes você vê a coisa do seu ponto de vista doente, agarra naquilo ali e desencadeia um processo de sofrimento grande de ficar fixado naquilo ali. Então, teve uma decepção, eleva o pensamento, sobe, né? Aprende a ver a coisa do outro olhar para desvencilhar daquela Você está ideia numa crise, você tem agarrada que aprender a doentia. gerenciar essa crise. As pessoas às vezes ficam focadas no problema, fazendo birra igual criança, só pensando naquilo, 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 não sai do problema, não busca uma solução.
Então, é o que ele chama, que é o que ele fala, né, que a psicologia moderna chama de inteligência emocional. E hoje já existe até inteligência espiritual. Para você ter, quando você consegue, começa a entender por que que você está passando por aquilo e aonde aquilo vai te levar. E o porquê, você começa a ter esse entendimento, mas aí você tem que estar com o pensamento elevado, você tem que fazer uma prece, você tem que se harmonizar para poder, porque na loucura você não consegue resolver nada. Você tem que se acalmar primeiro, para poder buscar a solução que é possível naquela questão. Olha, se as lutas ressurgem multiplicadas e dolorosas, sobe à eminência de tua fé e observa os companheiros da viagem humana acima da discórdia e da agitação. Quem te parecia egoísta é desventurado, e muitas vezes aquele que te feriu o coração não passa de louco infeliz. Repara de mais alto a criatura que passa atirando pedras e espinhos ao lar de seus irmãos. Examina da torre de tua compreensão. Aí, ó, torre, né? É o que a gente viu lá no início do versículo, né? Os quadros afetivos da senda e reconhecerás que o mundo e os semelhantes constituem a nossa casa e a nossa família, pedindo a bênção do auxílio e do bálsamo da piedade. Do chão duro de Jerusalém, a massa inconsciente via em Jesus o grande flagelado, mas no madeiro da morte, o mestre contemplava a multidão de mais alto e, compadecendo-se da escura maldade da grande ignorância das almas, o Cristo não encontrou dentro de si mesmo outra mensagem ao povo que não fosse a do amor sublime na paciência e no perdão. Então, o que era Jesus para o povo, né? Para a multidão que estava ali naquele momento, né? Era o grande flagelado. E qual que era a visão dele? No madeiro da morte. Avisando o alto, né? Perdoa, Pai, eles não Não sabem o sabe o que que fazem. faz. Ponto de E, Jesus, de vista de Jesus. e a E gente eu tem acho que visto é isso, né, gente? A gente tem Perdão, visto pode. nessa questão aí do Sul, vários vídeos de pessoas dentro de barcos ou em cima de casas. É, tem um vídeo de uma senhora que ela está fazendo piada, não piada, mas assim, tentando, vendo a coisa de um outro ângulo. Ah, aqui nós estamos aqui no cruzeiro, vamos não sei o quê. Quer dizer, a pessoa ter no meio dessa dor toda, ter um otimismo, olha, estou viva, gente, nós estamos vivos, que bom. Então, esse cavalo, né, que enfim, se é cavalo cego, não sei, todo caramelo, que ficou ali, é um exemplo da natureza que está resistindo, é uma resistência que você tem que ter. E essa visão dessa torre da vigília, né, que foi a cruz, é o grande exemplo nosso mesmo, né? Jesus da cruz, que ele viu, e o exemplo dele, né? Então, acho que ele quando Jesus pega os discípulos, coloca no barco e vai para esse território, ele está propondo que para a humanidade que ela também vá para a torre, que olhe as pessoas de cima. E, e aí ele fala do livro Boa Nova, né, que é de Jesus o Precursor, é o capítulo 2, que aí, só para o contexto, a Maria e a Isabel estão falando sobre seus filhos, né, que é Jesus e João Batista. João Batista. E estão lá refletindo sobre eles, e aí eles estão ainda crianças, conversando no alto do morro, né? Bonito isso daqui, eu até peguei aqui, ó. Aí elas veem que Jesus está conversando com João Batista no alto do morro e com o dedinho apontado, né? Ele criança ainda, olha. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudescências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante Bonito seus isso, né? olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Jeboé, a figura esbelta do Tabor, tal. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse:
Não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Né? Então, é como se ele ali na infância ainda, né? Que poderiam ter aqui 12 anos, Jesus já tendo o entendimento, ele lá do alto, como um general mostrando para João Batista, conversando com ele como que seria a vida deles, né? Que foi uma vida difícil. Aos olhos da terra, né? João Batista foi decapitado e Jesus chorou quando soube, mas aos olhos do mundo era uma derrota, mas não era na realidade, né? No livro Rumo Certo, tem uma passagem que eu achei interessante, porque o benfeitor fala o seguinte: ó, reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior. Que a gente é aquela questão da vitimização que você falou há pouco, né? O tempo todo a gente fica achando que a gente não tem essa competência, mas eu não dou conta. Aí fica na base do queixume da lamentação. Aí o benfeitor continua: mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Então, quer dizer, você ter noção da sua fragilidade é uma coisa, mas ficar ali ruminando em termos dela, né? Ó, em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Virtude é o resultado das experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então, olha a diferença da cultura e da virtude, né? Porque às vezes a gente tem a cultura, é o conhecimento que a doutrina Conhecimento. está legando para nós, mas e a virtude? É a aplicação dessa cultura que a gente tem em relação às coisas que precisam ser feitas, né? Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-lo-eis pelos frutos. Aí ele continua, olha, observamos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações, a benefício dos semelhantes, e procurando aceitarmos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragarmos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar sempre. Então, essa é a responsabilidade da gente ter, buscar esse autoconhecimento, mas não ficar ali no vale, só na queixa, É, na lamentação, né? É necessário o esforço da subida. no livro Agora é Tempo, tem um capítulo que chama A Lição da Aranha. É interessante porque ele vai falar assim, que é um aprendiz vai perguntar para o orientador, depois da aula, sobre as dificuldades humanas, e ele pergunta: onde os motivos pelos quais sempre se multiplicam os obstáculos diante dos homens, impedindo-lhes a sublimação espiritual? Aí o orientador convida ele para ir num casarão antigo, semi-abandonado. Aí eles entram numa sala, tem uma aranha enorme presa num lugar lá, presa lá nos fios que ela mesma teceu, né? A aranha fica, ela vai tecendo e vai ficando presa ali mesmo. E aí ele fica observando. Aí vem uma moça da limpeza, pega o espanador, tira a aranha, tira a teia dela e tal. Só que eles voltam vários dias lá e a aranha, o que que ela faz? Ela vai só trocando de lugar. Ela no outro dia, porque é a natureza dela, né? Ela vai tecendo outra teia e fica presa. Aí a moça vem, tira ela da teia. A moça vem, aí ele faz a reflexão, que os homens lutam com grandes entraves no caminho da elevação, mas é preciso reconhecer que a maioria dos nossos companheiros do plano físico quase sempre agem à maneira da aranha. O espanador providencial do sofrimento surge a libertá-lo das prisões engendradas e construídas por eles mesmos. Entretanto, o que podemos fazer se eles mesmos se escondem nos hábitos que acalentam e depois, usando o livre-arbítrio, criam novos problemas para eles próprios? Então, quer dizer, a gente vai só refazendo. É lógico que é a ação da aranha, né? Então, a gente tem que. Aqui também tem no Agora é Tempo também tem um papo que chama diversidade, ó. Das grades da cela de uma prisão,
3 detentos contemplavam a beleza da manhã. O primeiro perguntou ao segundo: "O que te prende a atenção lá por fora?" E o interpelado respondeu: "Observo a muralha que nos cerca e penso em fugir." Em seguida, formulou a contrapergunta: "E o que você enxerga?" Aí a resposta veio pronta: "Acompanho os guardas que nos vigiam e imagino como eliminados." Ambos fixaram o companheiro pensativo e um deles indagou: "E o que anotas além destas grades?" E o terceiro informou: "Vejo a imensidade do céu, admiro a beleza das flores e penso em Deus, que um dia nos doará os meios preciosos para a recuperação da liberdade." Então, a mesma janela, as mesmas grades, com visões diferentes. Então, a gente tem que ver, né, da nossa janelinha, o que que nós estamos vendo. O que a gente está percebendo no mundo Ontem, por exemplo, estava nosso? uma lua cheia linda. Estava maravilhosa a lua. E ele termina, né, com Rabacuque 2:1. "Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa." Que é isso, né? Quando você está em prece, quando você se eleva, e você vai questionar sobre alguma situação que você está vivendo, a sua conversa com Deus vai ter um outro patamar. Você vai estar elevado e a conversa vai ser mais elevada. Então, aquilo que Deus estiver para te falar, você vai ter mais condição de ouvir, você vai acolher, você vai acatar aquilo que está acontecendo. Mas você tem que estar nesse nível aí para poder, se você ficar rasteiro, só olhando as coisas materiais, só as coisas, querendo só as coisas boas, isso não acontece, né? Tem nada. É aceitar o convite divino, né? Quando ele fala, vem, vem. A gente não está querendo o esforço da subida, esse é o problema, né? É, Que é a facilidade da descida. daquela coisa pelo caminho. Descer é fácil, ó, é só você escorrega, a própria natureza te impulsiona, né? A descida, né? Se você estiver numa parte de um barranco ali, se bobear, É você até vai. gostoso, né? Vai de uma vez só, né? E é prazeroso, né? Porque, lembra quando a gente chega criança, que pegava uma folha de bananeira e a Desce gente morro tinha abaixo. sítio, né? E descia morro abaixo, isso aí é fácil. Agora, o difícil é Mas tinha que subir. trazer, tinha que voltar, né? É, cansa. É, porque descer, a gente pode descer à vontade, mas a lei de evolução vai nos impulsionar a subida, queiramos ou não. De um jeito ou de outro, a Na subida não necessidade vai de deixando nada subida pelo vai. caminho, não, porque depois na volta vai ter que pegar. É verdade. Eu escolhi uma poesia do Rodrigues Jabeu, chama-se Cooperação. Meu amigo, repara, tudo é cooperação no berço que te embala. O sol conserva o mundo em seus braços de luz, e a terra guarda a vida com carinho extremado. A nuvem desce ao solo e espalha a chuva amiga. O chão abre-se em fontes que sustentam felizes. O campo aberto em flor, o tronco vigidente é, mais tarde, agasalho, a erva frágil de agora será repasto à mesa. A abelha pequenina é operária do mel. A simples gota d'água é bênção no deserto. A rocha guarda o vale, garantindo-lhe o bosque. O vale é a casa amiga das sementes e dos frutos. Em toda parte, tudo é concurso e bondade. Que fazes para o mundo no concerto das coisas? Que dás à natureza? Que ofereces de bom? Foge ao frio da inércia e ajuda sem cessar, porque o tempo que passa é o cobrador de Deus. E amanhã, sem tardança, dar-te-á em mãos cheias a respostas da vida àquilo que semeias. Uma semana de muita paz aí Até para semana que todos vem, se nós. Deus quiser, muita paz.